E aí, pessoal, começando mais um vídeo aqui, eu vou falar para vocês como pagar menos impostos no Brasil, como se desviar disso legalmente, como que os ricos fazem e geralmente as pessoas mais pobres, elas não têm esse tipo de informação, eu estou distribuindo aí para vocês no YouTube. Então, se gostou, só se gostou mesmo do vídeo até o final, já dá o like na confiança que a gente vai tratar sobre um assunto bem delicado aqui. Inclusive, se quiser compartilhar com amigos, família, é bem interessante. Primeiro eu começo mostrando o quê? Que pagar imposto é coisa de pobre. Por quê? Eu vou mostrar um guia para vocês de regras não escritas e de eficiência tributária, que eu acredito que deveria ser ensinado nas escolas, mas não é tão permitido, acredito eu. Existem dois sistemas tributários no mundo para a gente começar. O primeiro é aquele para a maioria e o outro para os iniciados. O para a maioria é baseado no quê? Vou até puxar minha cara aqui para o lado para vocês poderem verificar. É baseado em regras, obrigações e pagamento. Funciona como um jardim murado, com limites claros e pouca flexibilidade. O foco é em quanto pagar. Então esse daí é o quê? É aquilo que você simplesmente escuta na internet. Ah, eu tenho que pagar tanto de imposto de renda. Ah, a empresa de contabilidade falou para eu pagar tanto. Ah, se eu investir X, eu tenho que pagar tantos por cento por conta de eu ter vendido com lucro. Casa mesmo, se você vende e tem ganho de capital, tem um imposto sobre isso. Enfim, tudo no Brasil, até no consumo, você vai acabar pagando imposto. Por conta disso, a melhor forma é você partir para outro caminho, que é o sistema 2, que é para os iniciados. Esse sistema 2, o que ele significa? Ele é baseado em uma estratégia, estrutura e eficiência. Funciona como um oceano global, onde você se favorece de políticas fiscais de outros países, mesmo morando no Brasil. Sim, tem total como você fazer isso com pouco dinheiro também, tá? Aí depende muito do seu nível, do que você quer alcançar. Por exemplo, se você for vender uma casa, obviamente que você precisaria de uma estrutura mais sólida, mas se você vai querer ter esses benefícios fiscais com os investimentos, com pouco dinheiro, tem como sim, eu vou mostrar para vocês. Inclusive através de ETFs. Já deixo um spoiler para vocês. E ele vai funcionar como um oceano global, como vocês estão vendo aqui, onde o capital flui para jurisdições mais vantajosas, paraísos fiscais, que eu acredito que vocês já escutaram falar. Ah, Paulo Guedes está no paraíso fiscal, com dinheiro no paraíso fiscal. Tal pessoa com dinheiro lá está com paraíso fiscal. E aí você já começa a pensar, pô, quando o Nine, o nosso presidente, ele acaba falando para cobrar imposto sobre a população, na verdade, quem vai ser afetado vão ser as pessoas mais carentes. Por quê? Porque os ricos, eles utilizam desse outro sistema, que é o sistema para os iniciados, diferente do sistema para a maioria. A maioria que vai pagar os impostos, porque os ricos vão desviar, vão utilizar de regras fiscais de outros países e não do nosso país. E inclusive, se você pensa assim, nossa, vai sair muito rico do Brasil, tal, tal, eles nem saem do país. Eles ficam no país e simplesmente utilizam de regras de outros países, entendeu? Não precisa sair do país, você não precisa mudar. Às vezes, tem muita gente indo para o Paraguai, né, utilizando aquela vantagem fiscal que tem no país, mas mesmo você não tendo residência fiscal no Brasil, você pode ficar menos de metade de 6 meses no país. Então muita gente faz isso, fica menos de 6 meses no Brasil, depois volta para o Paraguai ou volta para um outro país que queira. Então é como se estivesse vivendo metade do ano no nosso país, entendeu? O brasileiro ama o Brasil, porque eu mesmo, que eu vivi um tempo na França, eu valorizo muito mais o Brasil do que antigamente quando eu morava apenas no Brasil. Por já ter morado na França, hoje moro na Argentina, futuramente, provavelmente vou morar lá perto da América do Norte. Então, tudo isso daí faz com que a gente consiga observar que outros países têm vantagens e eu estou trazendo para vocês as vantagens de cada um desses países. Dos melhores, tá? Dos melhores para que vocês não fiquem confusos. Primeiro, para a gente entender as vantagens, já que vocês viram que tem duas situações e a gente está querendo ir na situação da minoria, daqueles que conseguem ter benefícios, vamos para um vocabulário que eu acredito que vocês já devem ter escutado falar dessas três palavras: elisão, evasão e sonegação. Beleza? Tem a elisão, evasão e sonegação. A elisão, o que, que ela é? É utilizar os meios legais e previstos em lei para reduzir a carga tributária. Ah, Guilherme, você está falando grego. Calma, 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 que a gente já vai para um exemplo. Eu vou mostrar um mapa mental que fica muito mais fácil vocês visualizarem. Mas entenda esse conceito, beleza? A sonegação fiscal, o que, que ela é? Ela é o crime. Basicamente é quando você oculta ou frauda informações para não pagar um imposto devido. Aí eu dou até um exemplo em ações, quando você vende ações acima de 20 mil com um lucro e não declara a operação. Isso daí é um exemplo de sonegação. Você está omitindo a informação para a Receita Federal e uma hora ou outra ela vai descobrir, tá? Evasão fiscal é o risco. O que significa? É você tentar fazer uma manobra de elisão
e basicamente a Receita Federal descobrir, entende? Você está fazendo de forma não tão legal, você está fazendo de forma ilegal, porque às vezes não tinha informação suficiente, não assistiu um vídeo como esse, ou não tem uma empresa de contabilidade do seu lado. E, enfim, vender uma bebida de baixo teor alcoólico como refrigerante para evitar o imposto específico. Esse é um exemplo de evasão, que a pessoa, uma bebida vai, vamos supor que, eu até vou colocar eu aqui para a esquerda, vamos supor que a bebida ela tem menos de 2% de teor alcoólico. O que acontece? Você pode, a empresa pode pensar que não é álcool, entende? Aí ela declara como refrigerante, mas na verdade tem um pouco de álcool. E se o governo descobrir, pode dar muito problema. Por isso mesmo que a evasão, ela tem essa delicadeza. E no mapa mental aqui vai ficar muito mais claro para vocês, tá? Nesse daqui, olha só, se a gente olha no conceito de não pagamento de impostos, até vou reduzir aqui, porque o nosso conceito, o que a gente vai tratar nesse vídeo é tributação em paraíso fiscal e eficiência tributária, beleza? Conceito de não pagamento de impostos. A gente abre aqui, vemos que tem os 3 tipos. A elisão, como eu expliquei para vocês, tem a definição dela. Qual que é a definição? Como que é? Não pagar impostos dentro da lei. O exemplo, qual que é o exemplo que a gente pode dar? Mudar um bombom para wafer. Sabe quando você coloca assim, na verdade não é um bombom, na verdade é uma wafer. E daí você acaba sofrendo isenção por estar dentro da cesta básica. Se está dentro da cesta básica, o governo acaba dando isenção para dizer que está ajudando as pessoas mais humildes, mas na verdade ele está colocando imposto em outras coisas, né? A gente sabe. E o foco da aula é o quê? O foco no conteúdo, que é a elisão. A elisão que a gente vai tratar. Não vamos falar de sonegação e não vamos falar de evasão fiscal, porque tudo que eu vou passar aqui para vocês é dentro da legalidade, senão fica ruim para mim também. E é o que eu faço, é o que os meus clientes fazem, e inclusive vocês, se vocês tiverem interesse, no link aqui na descrição, eu ensino tudo sobre isso, sobre investimentos e também como você se beneficiar fiscalmente com os seus investimentos e com o seu dinheiro, porque isso aí também trata como educação financeira, e eu falo tudo sobre educação financeira na minha plataforma 7APCV. Se tem interesse, clica no link da descrição. Agora, a questão da sonegação, qual que é a definição dela? Deixei de forma bem simples aqui, ó, completamente diferente de elisão. Por quê? Porque a sonegação ela quebra a lei, então é um crime da cadeia, tá? Se você sonega imposto, e vender ações acima do limite de 20 mil, declarar abaixo, ou seja, oculta o lucro que você tinha. E isso pode dar um baita problema, entendeu? Agora, o sonegador típico, o que que é? Aquela pessoa que às vezes é mais pobre. Por quê? Porque o rico, ele não vai sonegar. O rico não vai fazer evasão fiscal. O rico vai fazer elisão fiscal. Porque dentro da legalidade, ele não vai querer dor de cabeça. O rico não vai querer dor de cabeça. Ele paga para não ter dor de cabeça. Então, você tem que utilizar desse conhecimento também a seu favor, sabe? Para quando você se tornar rico, ou hoje você já é rico, você poder utilizar dessas manobras que não são ensinadas por aí. E já a evasão fiscal, para a gente finalizar, então, já dito da elisão e sonegação, a evasão fiscal seria o quê? A definição dela, tentar fazer uma elisão, mas a justiça considera errado. É como se a Receita Federal descobrisse que você está tentando fazer aquele jeitinho, sabe? Entender a lei de forma diferente da cadeia também, tá? Mais uma coisa que dá cadeia. Então, vender bebida alcoólica com baixo teor alcoólico achando que é refrigerante. O exemplo que eu tinha dado para vocês. Isso é um exemplo de evasão. Beleza? Todos estão no mesmo ponto? Então, se vocês têm qualquer dúvida em relação a isso, pode colocar nos comentários que eu leio todos e respondo vocês, tá? Vamos voltar para a apresentaçãozinha aqui, que é uma apresentação bem rápida. Ó, são questão de uns 12 slides, então já vou passar VaptVupt para com que vocês não tomem muito tempo de vocês e vocês adquirirem um conhecimento de forma prática e teórica, porque a gente está passando um pouco da teoria e também a gente pode dizer um pouco da parte prática em relação a investimentos, que fica um pouco para o final, tá? Então, continua acompanhando aqui. E quais são o cardápio dos paraísos fiscais, para você poder ter essas vantagens, certo? Quais são os lugares que os ricos colocam o dinheiro deles? Olha, o primeiro deles é Ilhas Virgem Britânicas, que é BVI, que você vai escutar muito por aí. Por quê? Porque o imposto sobre lucro, capital e dividendo é 0%. O nível de privacidade é alto. O que quer dizer isso? Ele não sabe quem que é a pessoa que está por trás, não sabe que empresa exatamente é dona daquele dinheiro. Então, os ricos, eles simplesmente utilizam dessas ilhas virgem britânicas. Ah, Guilherme, quanto que é o custo disso? O custo é em torno de 10 mil dólares por ano, coisa assim, sabe? Às vezes é mais, às vezes é menos, mas gira em torno disso. Porque eu já tive clientes que precisei realizar isso para eles, e eu tenho contatos, né, de pessoas lá em Miami, dos Estados Unidos, que conseguem realizar isso, parceria comigo. Basicamente,
é uma baita vantagem para quem tem um patrimônio acima de 2, 3 milhões aí, principalmente de dólares, né? Então, se você não tem esse patrimônio tão grande, a paraíso fiscal pode ser que não compense para você. Caso você tenha, já entre em contato comigo diretamente, tanto pela minha plataforma, tem lá o link do meu WhatsApp, ou pelo Instagram, que a gente troca uma ideia para ver o seu problema e tentar resolver. E esse nível de privacidade é muito alto, então tem uma vantagem para holdings e startups, criptoativos. Por que criptoativos? Pô, se você tem um baita patrimônio em Bitcoin, provavelmente o governo vai lastrear muito os seus dados, vai pegar o endereço que você enviou da sua carteira, a corretora vai ter que informar isso para o governo, informa de todos, mas principalmente o governo vai ficar de olho naquelas pessoas que têm muito patrimônio e está querendo se desviar com a Decentralized Finance, com o DeFi, que é o meio descentralizado de você conseguir trocar o dinheiro, a cripto por dólar, coisa assim. Então você tem que tomar muito cuidado porque o governo sempre está de olho. Então quem tem muito dinheiro, muito patrimônio nisso, acaba sendo interessante ter parte nas Ilhas Virgem Britânicas. Aí tem muitos outros, né, que seguem o mesmo padrão. Ilhas Caimã, Bahamas, era muito conhecido, Singapura e Hong Kong. Tem alguns que vão ter um impostinho um pouco maior, mas fica em torno disso. E o nível de privacidade varia também. Eu vou até puxar para a esquerda aqui para vocês poderem ver. Ó. Nível de privacidade e o uso principal varia. Principalmente Singapura e Hong Kong é muito utilizado por e-commerce. Então, se hoje você tem um empreendimento na internet, assim, e já está faturando acima de 1 milhão, 2 milhões por ano, acaba sendo interessante você abrir um paraíso fiscal que você vai ter muito benefício tributário, tá? E não é contra a lei, como eu falei para vocês. Tá tudo dentro daquela explicação que eu mostrei aqui de elisão fiscal, beleza? Então vamos para o próximo. Aí o próximo slide, o que, que é? A jurisdição em foco das Ilhas Virgem Britânicas. Eu coloquei um resuminho aqui, a tributação zero, privacidade estrutural, a lei permite que uma empresa seja dona da outra, e isso que faz com que não descubram que você tem uma outra empresa, que você é realmente dono dela, entende? Não tem como ter esse lastro, porque uma empresa é dona de uma, aí dona de outra, igual você está vendo aqui no quadradinho, tá vendo que é a empresa A empresa B, a empresa C e o beneficiário final. Se ninguém sabe quem que é o dono da empresa A, ninguém sabe quem que é o dono da empresa B, ninguém sabe quem que é o dono da empresa C, nunca vão conseguir lastrear esse caminho até o beneficiário final. Sem dizer que, uma outra coisa, Guilherme, mas não cai na conta da pessoa no Brasil? Às vezes não. Às vezes, ele manda direto para a empresa e usa a conta da empresa, entendeu? Às vezes, por exemplo, você quer fazer um pagamento de uma casa, um cara rico quer fazer um pagamento de uma casa. Ele não compra e registra no cartório, ele simplesmente passa de mão o contrato da casa, ou coisa assim, ou fala assim, ó, viu? Eu tô querendo comprar sua casa aí de 5 milhões. Ao invés de ele vender por 5 milhões e ou pagar imposto por esse ganho de capital sobre o lucro que a casa era de 3 e ele vendeu por 5, ele ia ter que pagar o imposto sobre os 2 milhões, né, de diferença aí do lucro. Ao invés de ele pagar esse imposto, o que ele faz? Ele simplesmente fala assim, pô, camarada, pô, amigo, sabe o que dá pra gente fazer? Olha, eu mando para você os 5 milhões e eu mando na sua conta da sua empresa lá das Ilhas Virgem Britânicas, eu pego da minha empresa, mando para a sua e fica tudo certo. Você passa para mim a casa, passa o contratinho, nem precisa passar no cartório. Muita gente faz isso, muita gente rica faz muito isso, sabe? Criam estruturas para com que não precisem pagar tanto imposto, principalmente nesses patrimônios aí multimilionários. Então, se hoje você acabou vendendo uma casa de 1 milhão, 2 milhões e pagou muito imposto, às vezes é porque você não conhecia esse tipo de conceito que eu estou mostrando aqui para você. E não sei se vai ficar tão tempo liberado no YouTube, então já aproveita, curte e segue o perfil que todo dia tem conteúdo novo aqui por aqui com esse tipo de qualidade. Aí o ecossistema ideal para criptomoedas, holds de investimento e startups, beleza? Agora a jurisdição da Ilhas Caimã, que eu vou mostrar para vocês. O que significa? É um território mais para grandes fundos e capital institucional. Então, se você está querendo abrir um fundo de investimento, se você está querendo abrir uma empresa para meios de exportação e investir, por exemplo, no exterior ou abrir um negócio mais multinacional, pode ser que a Ilhas Caimã seja uma boa medida para você. Com um imposto de 0%, privacidade extrema também, considerado um dos regimes mais sigilosos e robustos do mundo, veículos sofisticados para fundos de hedge, barreira de entrada, estruturas eficientes, fazem sentido para patrimônios maiores, acima de 3 milhões, como eu falei, né, de dólares, tá? Presta bastante atenção nisso. E o uso comum é a estruturação de fundos exclusivos family offices. O que são family offices? É uma palavra chique para dizer o patrimônio da família. Por exemplo, você vai ficar muito rico, se Deus quiser, com você investindo a longo prazo, e você vai ter o patrimônio da sua família, você vai querer manter ele a longo prazo, para os seus netos, bisnetos, filhos. Daí você cria family offices. São empresas para poder gerir esse dinheiro da família sem tanto imposto e poder distribuir para os seus filhos. Exemplo,
Você quer que seu filho fique com uma aposentadoria de $5.000, $10.000 ou em Bitcoin, sei lá, um Bitcoin por ano, vamos supor. Porque o Bitcoin é uma moeda desinflacionária que se valoriza com o tempo. Então você não vai querer deixar em reais, né? Que nos últimos 100 anos o Brasil basicamente teve 9 tipos de moeda, 9 trocas de moeda. Você não vai querer deixar para os seus netos, bisnetos, para a próxima geração deixar um legado, uma moeda fraca. Você vai querer deixar o dólar, ou Bitcoin, ou ouro. E tem como você fazer isso, deixar programado para os seus filhos, para os seus netos, receberem, através dessa estrutura de family office, uma quantidade de ouro, uma quantidade de dólar, uma quantidade de Bitcoin, todo mês, todo ano, aí vai do contrato que você fizer com o paraíso fiscal, entendeu? Certinho, que se chama trusts, aí um nome mais técnico. Aí eu até posso fazer, se vocês quiserem, um vídeo exatamente sobre isso, caso seja o interesse aí, deixa nos comentários, portanto, sua opinião. Aí passando bem rápido aqui nos outros, que são menos importantes, mas também interessantes de se observar, Bahamas, tributação 0% para empresas estrangeiras, praticidade, é possível abrir uma estrutura de forma extremamente rápida. Nossa, hoje em dia na internet você faz tudo, tá? Privacidade moderada, o sigilo não é tão extremo quanto em Caimã, e aplicações comuns, gestão de patrimônio pessoal e negócios digitais, tá? Eu até deixo um esqueminha aqui, porque a tributação dos ricos raramente atinge o povo, porque lembra que eu falei no início para vocês, do governo, quando eles colocam imposto sobre a população, na verdade, quando eles tentam colocar imposto sobre a população, sobre os ricos não são afetados, por conta disso aqui que eu vou te mostrar, tá? Esse é o segredo e a cereja do bolo, que se todo mundo soubesse no Brasil, provavelmente não votariam tanto naqueles políticos que falam que vão taxar ricos, porque na verdade a taxação não vai chegar no rico, vai chegar na classe média, na classe ascendente, que não tem informação, ou mesmo na classe mais pobre, beleza? E como que funciona, então? A proposta de novo imposto no Brasil. Vamos supor que o governo, o presidente, o governador fala, vou colocar imposto nos ricos, nas grandes fortunas, nas heranças, nos fundos, beleza. Sabe o que acontece? O fluxo de capital de toda essa galera vai para onde? Vai para Ilhas Caimã, vai para um financial center, vai para um centro financeiro com maior privacidade. E isso aí vai fazer o quê? Vai fazer exatamente que a riqueza desapareça do país, e ela vai desapareça no sentido de não ficar no nosso país, tá? Mas ela não vai desaparecer no sentido de sumir. Ela não vai sumir, as pessoas não vão ficar menos ricas, tá? E esse dinheiro não vai no bolso das pessoas do Estado, ou mesmo no bolso do povo mais humilde, porque os ricos simplesmente vão fazer essa vantagem aí tributária, e é só você parar para pensar você, né? Imagina, você é bilionário, você está sustentando 200 famílias, 1.000 famílias, porque são 1.000 empregados, você tem uma baita empresa, às vezes empresa em diversos locais, você tem que pagar conta de energia, tem que pagar maquinário, que a gente chama de CAPEX, tudo isso. Ou seja, você começa o ano devendo uns 100 milhões de reais, e você tem 1 bilhão, vamos supor. Então, se você ficar dessa forma, em 5 anos, 10 anos aí, talvez conforme aumenta, né, o custo das coisas por conta da inflação, você vai falir, não vai falir se você for cobrado imposto e não tiver lucro durante esses 5, 10 anos. Por quê? Porque você está tendo sempre um custo todo ano de empregados, de maquinário, de empresa. Então, todo tipo de imposto que é cobrado dessas pessoas ricas, que tem muitos funcionários, que tem muitas empresas, eles têm que tentar se desviar para eles poderem sobreviver, entende? É para eles poderem conseguir pagar os empregados, para eles conseguirem pagar os maquinários, para eles conseguirem manter a empresa funcionando. E às vezes, toda essa riqueza deles, pessoal, é em equity. Então não é dinheiro na conta, tá? É simplesmente o valor da ação multiplicado pela quantidade de ações que existem. Então o Elon Musk, de ter 300 bilhões de dólares, coisa assim, 200 bilhões de dólares, na verdade ele não tem isso parado na conta dele. Na verdade, se ele tentar vender todo esse dinheiro que ele tem de ações, ele vai afetar o preço da ação e vai cair. Então ele não vai ter exatamente o preço que está lá. Provavelmente vai ter menos do que isso, ou vai dar uma baita crise se ele tentar vender todas as ações dele, da empresa dele, porque as pessoas... Eu, por exemplo, que invisto na Tesla, vou olhar, caramba, o dono não está querendo ter as ações? Será que eu vou ficar com ela? Entende? Você ficaria? Se o próprio dono não está querendo mais ter as ações, deter o patrimônio da própria empresa, o pessoal desconfia. Então você vai desconfiar, eu vou desconfiar, um monte de gente vai desconfiar, vai fazer com que aquela profecia se torne autorrealizável, que a gente diz. Ou seja, o medo extremo vai fazer com que venda muito, e ele mesmo, o Elon Musk, na hora de vender, ele vai ter que pagar um preço, às vezes, muito mais barato, vender por um preço menor, do que aquele preço que ele gostaria de vender para realmente dar aqueles 250 bilhões de patrimônio. Por isso que eu estou falando para vocês, a maioria dos bilionários é por equity, tá? É por equity, que é um conceito que eu posso me adentrar mais em um vídeo específico.
Mas entendam que essa taxação fica na cabeça. Os políticos, quando tentam taxar os ricos, na verdade não taxam ninguém, porque o fluxo de capital vai para fora e quem vai pagar o pato vai ser a classe média principalmente, tá bom? E qual que é a ilusão do investimento estrangeiro? Aqui eu coloco até outro exemplo, porque eu gosto bastante de fazer analogias com desenhos que fica bem fácil vocês entenderem. Grande parte do capital que entra no Brasil como investimento estrangeiro é, na verdade, dinheiro de brasileiros. O que eu quero dizer com isso? A gente pensa que a galera que investe na bolsa nossa em dólares é porque é estrangeiro, é um europeu, é um americano que ama o Brasil. Na maior parte não, na maior parte é o povo do Brasil mesmo. O povo do Brasil mesmo que tem uma conta no estrangeiro e quer investir no próprio país porque conhece as empresas daqui. Seguindo aquela frase do Charlie Munger, grande conhecido aí, coitado, faleceu, né, mas foi um grande parceiro do Warren Buffett durante mais de 60 anos aí da Berkshire, e a gente viu ele falando o quê? A Berkshire tem mais de 60 anos, né? O Charlie Munger veio um pouco depois para acompanhar o Warren Buffett, mas ele colaborou muito no desempenho da Berkshire, que é a empresa do maior investidor do mundo. E esse Charlie Munger, ele fala o quê? Que você tem que investir naquilo que é simples, naquilo que você entende. Então, os brasileiros que têm conta no exterior, que têm conta em paraíso fiscal, provavelmente fazem isso aqui, ó. O capital deles, eles mandam para offshore, Caimã, e na offshore eles investem no Brasil através do quê? Através do mercado estrangeiro, através da bolsa de valores no exterior. Esse caminho aqui é muito comum de ocorrer. Então, o ETF EWZ, que vocês veem aí, que a gente pode investir, deixa eu até mudar para cá, esse ETF EWZ, que é muito conhecido lá fora, o que seria o ETF? Uma cestinha de ativos, tá? ETF é isso, é uma cesta de ativos, que você consegue investir com um único investimento, você acessa várias empresas, é isso. E elas têm algo em comum. No caso do EWZ, são as maiores empresas do Brasil, o Ibovespa praticamente. Então esse Ibovespa, como eles não querem entrar diretamente no Brasil para seguir a regra fiscal do país e ter esse lastreio de perigo de impostos sobre a grande fortuna, eles simplesmente colocam na Ilhas Caimã e investem por essas empresas da Ilhas Caimã no EWZ. Então eles estão ganhando da mesma forma a valorização do nosso país, que inclusive em 2025, pessoal, pela valorização do real perante o dólar e a valorização das nossas empresas, foi acima de 40%. Presta atenção no que eu estou falando aqui, acima de 40%. Imagina, acima de 40% é muita coisa. E é isso que você conseguiria obter em dólares, tá? Tô falando em dólares, por quê? Porque o real se valorizou perante o dólar e também se valorizou as ações no Brasil, as maiores das maiores empresas. Então aqui fica, né, o credor da Petrobras, por exemplo, ao analisar a lista de credores de grandes empresas, é comum encontrar nomes como Silva, sabe? Quando você vai ver pessoas grandes, pessoas que investem no estrangeiro para empresas brasileiras. Por quê? Esse Silva é sobrenome brasileiro, né? Então, provavelmente, os grandes investidores, mesmo no estrangeiro, são brasileiros. E quais são os princípios, portanto, da elite ao seu alcance, né? Você não precisa ter 3 milhões de dólares para começar a aplicar os mesmos princípios de eficiência dessa elite do país. A chave não é a sonegação, mas sim a utilização de estruturas e veículos legais que permitem você conseguir ter esses benefícios. Que seria o quê? O diferimento tributário, adiar o pagamento de impostos, permitindo que o dinheiro que seria pago ao governo continue rendendo e compondo juros a seu favor, que seria o caso do PGBL. Uma previdência PGBL, o que acontece? Você paga, você abstém de pagar, né? Você não paga, você até consegue ser restituído até 12% da sua renda tributária, até 12% do seu ganho bruto, aí você tem que ver certinho, mas é em torno disso, 12%. E esses 12%, na verdade, você não vai pagar o imposto em si que você deveria pagar, que hoje você está restituindo para você, ou mesmo diminuindo daquilo que você iria pagar no final do ano, você vai pagar lá na frente, quando você tirar o dinheiro da Previdência. Porém, se você faz uma tabela regressiva, que chega até 10% de imposto, você vai pagar muito menos do que se você pagasse hoje, investindo, tendo que pagar em menos de 180 dias, às vezes mais de 20% de imposto. Então, olha o quanto você subtraiu por simplesmente ter essa preferência temporal baixa. Você não querer o dinheiro hoje, você deixar investido, utilizar desse benefício de 12% da PGBL, Previdência Privada, é só vocês pesquisarem. Se precisar de ajuda, já sabe, no link da descrição, 7APCV, minha plataforma, eu consigo ensinar do zero vocês a fazerem isso. Mas criando uma previdência privada, vocês podem ter esse benefício da PGBL e chegar a pagar em uma tabela regressiva a 10% a longo prazo, acima de 10 anos, deixando esse dinheiro aí se multiplicando se você pega uma boa PGBL. Eu mesmo acabo investindo em várias para ter esse benefício tributário, mas
Uma bem conhecida aí é a da Grão, que é boa, e tem muitas outras que vocês podem pesquisar. Nada aqui é parceria, tá? Eu sou totalmente transparente com vocês. Aí agora aqui, otimização da alíquota é escolher veículos que possuam uma carga tributária menor no longo prazo. Então, tentar pegar o quê? Tipos de investimento que vão conseguir te beneficiar no longo prazo, né? Porque você não vai querer da noite pro dia ficar rico. Não, se alguém fala isso para você, desconfie, tá? Tô falando sério mesmo, ó, agora olha para mim. Eu tô falando sério. Não acredite em fórmula mágica, não acredite em receita mágica. Exige esforço, exige trabalho, exige economia para com que no longo prazo você consiga alcançar um determinado objetivo. Mas me diga um negócio, se você hoje não economizar, não investir e não estudar o jeito que você está estudando, assistindo esse vídeo aí com em torno de 10, 15 minutos, eu já vou acabar, mas esse vídeo aqui para vocês, presta bastante atenção, faz com que vocês consigam ter mais eficiência naquilo que vocês ganham e utilizar melhor do dinheiro para multiplicar e naquele intervalo de tempo de 5 a 10 anos que vocês teriam, não sei, X coisas, vocês vão ter 2X coisas, 5X coisas, 10X coisas, entendeu? E às vezes alcançar coisas que vocês acreditavam que era impossível. Na minha própria plataforma, no meu site aqui, 7APCV, vocês conseguem ver depoimentos de pessoas que não acreditavam que ia conseguir comprar uma casa própria e compraram, não acreditavam que iam conseguir juntar mais de 100 mil reais e juntaram, não acreditavam que iam conseguir realizar as primeiras viagens no exterior e realizaram. Por quê? Porque pagaram menos impostos, porque investiram, porque economizaram e tiveram uma boa educação financeira e organização financeira, principalmente, que é o primário a se ter antes de investir, né? De nada adianta você pensar em investimento se você está cheio de dívidas, se você não consegue lidar bem com o dinheiro e se você ganha pouco. É melhor você focar em trabalhar melhor, não simplesmente mais, e ganhar mais dinheiro para conseguir economizar. Qual que é a estratégia primária, portanto, para acabar os últimos slides aqui? Para você que às vezes tem pouco dinheiro e não quer criar conta no paraíso fiscal. ETF de acumulação é uma boa medida, que seria o quê? Tem esse poder, né, do diferimento. São empresas como Itaú, BBSA, AS, né, que seria uma empresa mais pública, mas eu não gosto muito, eu gosto mais do Itaú, e pagam bastante dividendo. Se uma nova lei tributar dividendos em 10%, o investidor pessoa física perde essa fatia imediatamente. Então o que eu quero dizer? Se hoje você foca, olhando a lei hoje, tá? As regras de hoje. Se você investe em uma empresa de dividendo, o dividendo é 0%. Tá? Hoje é isento. Mas sempre que entra um presidente, eles tentam falar: ah, agora vamos taxar os dividendos. Ah, agora vai ter não sei o que, eu vou cobrar sobre as pessoas que investem e recebem dividendo acima de 50 mil reais, eu vou cobrar imposto. Enfim, se algum dia realmente chegar a tributar dividendo, o que você pode fazer? Você pode pegar um ETF de acumulação que simplesmente não repassa os dividendos e investe para ele mesmo. Então isso daí vai fazer com que gere um benefício, você paga basicamente 0% de imposto. Um ETF, exemplo, tem ETFs aí como o Divo 11, é um ETF que acaba investindo, pegando as empresas que pagam lucro e reinveste no próprio ETF, ou ETFs, outros ETFs que a gente pode dar exemplo, que são ETFs de acumulação de renda fixa, o ETF B5P211, que eu deixei separado aqui para falar para vocês, o IMAB11, que daí seria um perfil mais agressivo, mas todos esses são ETFs de renda fixa que você consegue acessar de acumulação, mas claro que ETF você vai estar mexendo com renda variável, diferentemente de uma renda fixa que você sempre vê subindo às vezes, ou você tem aquele prazo pré-acordado para receber um valor que você já imagina quanto que você receberá, por conta de ser um prazo pré-acordado e uma taxa pré-acordada. No caso de ETF de acumulação, vai ter uma certa variação. Esses de renda fixa não tanto, porque é renda fixa, como o próprio nome diz. Então, o IMAB 11, o B5P211, IRFM11, IRFM11 e B5P211 é um perfil mais conservador. Agora, o IMAB 11 e o IRF e o IMAT 11, esses daí são perfis mais agressivos, tá? Se você tem maior porcentagem neles. Aí você pode distribuir um pouquinho de porcentagem em cada um. E esses ETFs de acumulação, pessoal, é para a pessoa que já tem um patrimônio relevante, tá? Para aquela pessoa que não tem um patrimônio relevante, é melhor focar em crescimento do capital, em crescimento do patrimônio. Como vocês podem ver aqui, ó, o crescimento de 100 mil reais em 20 anos, tá vendo? Eu vou puxar eu para o lado aqui para não confundir vocês. Ó, crescimento de 100 mil reais em 20 anos, o patrimônio. Reinvestindo 100% dos dividendos. Olha o que acontece via ETF. O que acontece, a diferença, 850 mil. Agora, se você acaba pagando, reinvestindo 90% dos dividendos, por quê? Porque está tendo cobrança de imposto, olha o quanto que você teria, uns 500 mil. Então, nesse exemplo hipotético aqui, com uma taxa bem conservadora, você percebe que você perderia cerca de 350 mil simplesmente por conta do quê? Por conta de você
pagar 10% de imposto sobre os dividendos. E daí você paga aquele dividendo e fala, não preciso agora do dividendo, paguei o meu imposto, vou reinvestir. Não preciso agora do dividendo, paguei o imposto e vou reinvestir. É a pior bobeira. Você vai perder muito dinheiro, entendeu? Você vai perder 350 mil em 20 anos. É dinheiro, pessoal. E isso para quem está investindo, sei lá, 100 mil reais. Imagina quem investe muito mais do que isso. Você, tenho certeza, se Deus quiser, vai investir muito mais do que isso. E eu não estou falando que é 100 mil reais de uma única vez. Você pode ter fatiado isso em 20 anos, em aportes pequenos de R$ 1.000 ou menos que isso, entendeu? Entendam que tem benefício sim você fugir do imposto e tem como você fugir dentro da lei. Aí aqui, o imposto de... Qual que é o malefício, né, dos ETFs? Que acaba tendo aquele imposto de 15% sobre o ganho de capital, mas só é pago na venda da cota do ETF. Então, o que pode acontecer décadas depois, que você vai se preocupar lá na frente. Às vezes você nem se preocupa com isso porque, sei lá, você pode ter outras maneiras, tem outras regras, outras legislações que você pode utilizar a seu benefício. Então é um negócio que você vai se preocupar lá na frente e você não perde os juros composto daquele dinheiro que você estaria sempre dando para o Estado, que o Estado, infelizmente, vai utilizar de má forma, porque se ele utilizasse de boa forma, a escola pública seria melhor que a escola privada, o hospital público seria melhor do que o hospital privado, a segurança pública seria melhor que a segurança privada, e o que hoje a gente vê? Pais e mães querendo pagar a escola privada, pais e mães e família querendo pagar convênio, pais e mães querendo morar em condomínio com a família porque não tem segurança pública, percebeu? E se o público fosse tão bom assim para a gente pagar tanto imposto, era para com que a gente pagasse muito imposto e tivesse muito retorno, mas não é isso que acontece, infelizmente. É uma utopia imaginar que isso vai acontecer. E agora a estratégia 2 é o quê? A previdência privada que eu falei tanto para vocês, não vou me adentrar muito, dá um print, qualquer coisa, leia com mais atenção, mas é aquilo que eu falei para vocês do benefício tributário do quê? No desenho aqui, vai resumir bem, que no ano 1, o que acontece? No cenário padrão, você iria pagar o governo e o seu investimento aos poucos ia crescendo menos do que ele poderia crescer, porque uma parte está saindo para o imposto. E daí no final você acaba não pagando imposto porque você pagou durante o período inteiro o imposto. Agora, no caso da PGBL, o que acontece? Você adia o pagamento do imposto e você vai mantendo ele rendendo pra caramba para você. No final você vai pagar só um pouquinho de imposto porque você não pagou durante toda a trajetória, você ganhou juros composto daquele dinheiro que você daria para o governo, ficou para você, entendeu? Aí você tem ainda aquele benefício de 12% todo ano de você pagar menos imposto. Além de você não pagar imposto sobre o seu investimento, e você tem um benefício tributário de 12% a menos que você vai pagar de imposto no final do ano da sua renda bruta anual. E também tem outro benefício da tributação no final de ser 10% apenas. Então, por exemplo, vamos supor que a previdência privada, ela investe em um ETF. Vamos supor que ela investe num ETF que você vender nesse ETF teria que pagar 15% de imposto. Mas por conta de você investir através de uma previdência privada que investe nesse mesmo ETF, você vai pagar só 10% depois de 10 anos, depois de um longo prazo, aí 10, 15 anos. Então, olha o benefício que você teve investindo na mesma coisa. Simplesmente você vai ter que pagar uma taxinha de administração às vezes, e tem muitas previdências aí que tem taxas de administrações bem baixas. E pega aquelas previdências que tem uma boa estratégia, tá? Não vai pegar previdência chula aí que acaba investindo em coisa muito errada ou coisa muito arriscada. Pega aquelas que investem mais de forma passiva, em ETFs de bons, como um SP500 da vida, como um pouquinho em Bitcoin, como um pouquinho, eu não estou recomendando nada de investimento aqui para vocês, mas é o que eu faço com o meu próprio dinheiro e acredito que pode ser uma coisa para vocês estudarem e se aprofundarem um pouco, se for de interesse a todos, tá? Aí, para uma manobra mais avançada, que muita gente usa, que a galera que tem bastante dinheiro utiliza, né? A estrutura de CRI e CRA. Como que funcionaria? Eu acredito que você já deve ter escutado falar desse tipo de investimento, que acaba não pagando imposto, mas também não tem aquela proteção da FGC que uma LC e LCA teria. O CRI e CRA nada mais é do que um dinheiro que iria para o ramo imobiliário ou agrícola e seria esse recebível aí. É uma forma legal e estruturada de transformar lucro tributável em dívida e remuneração isenta. Como que funciona? A empresa com lucro de 40 milhões. Vamos supor que você tem uma empresa, a sua empresa está lucrando 40 milhões, beleza? Se Deus quiser. Você lá está empreendendo e conseguiu 40 milhões. O que a galera faz? Ela emite um CRI, e essa empresa, vamos supor que ela é do ramo imobiliário, tá? Ela emite um CRI de 20 milhões para financiar o projeto. Legalmente isso vira uma dívida. Por quê? Porque o que ela está fazendo? Ela emitiu esse CRI, ela vai falar para as pessoas que emprestarem para ela que ela vai pagar esse valor para elas. Então você empresta para mim 20 milhões, claro que não é uma pessoa só que empresta, são milhares de pessoas que emprestam para essa instituição, para essa empresa 20 milhões, e ela vai ter que pagar 20 milhões mais um pouquinho. Vamos supor que ela paga 22 milhões, entendeu?
Esses 22 milhões que ela vai ter que pagar, vai entrar como dívida, você entendeu? Vai entrar como um empréstimo da pessoa que está vindo para ela, mas ela vai pagar como dívida. Então, o que ela faz? Ela pega 20 milhões para financiar o projeto. Então, os 40 milhões de lucro dela, na verdade, não são mais 40 milhões, porque é como se ela tivesse um custo de 20 milhões, entende? É como se ela estivesse tirando do lucro dela os 20 milhões. Mas, na verdade, ela não está tirando nada, porque ela está tirando os 20 milhões que está pagando o povo e o povo está emprestando para ela mais 20 milhões. Então, fica elas por elas. Claro que ela vai estar pagando uns 22, entendeu? Sei lá, que ela pague 20 milhões e o povo está emprestando 18. Mas ela pagou muito menos imposto do que ela pagaria se ela tivesse que cobrar imposto sobre os 40 milhões de lucro. Então o cálculo seria qual? Os 20 milhões de lucro dela, menos os 20 milhões que entrou como despesa agora por conta da emissão do CRI. Então, na verdade, o lucro realmente dela foi 20 milhões. Contábil, tá? Contábil, porque na mão dela teve muito mais. E essa economia de imposto é muito grande, tá? E ela compra o CRI emprestando 20 milhões, então ela volta aquele dinheiro que ela tinha dado para as pessoas, que ela estava pagando a pessoa com juros, volta para ela, beleza? O investidor que é o amigo, o parceiro, né? Pode ser. Isso acontece muito com os ricos, com pessoas que eles conhecem, tá? Ele às vezes não colocam no mercado público. Então ele emite o CRI e fala para uma pessoa que tem 20 milhões, fala assim, viu? Pô, empresta para mim seu dinheiro, eu te pago aí 22 milhões, tá bom? Beleza, o cara vai ganhar 2 milhões, ele vai emprestar 20 milha para a empresa vai entrar como prejuízo, essas 20 milha, porque ele está tendo que pagar o outro cara, e basicamente o lucro contábil dele vai ser só 20 milhões, não 40. E daí tem todo esse benefício aí de, basicamente, recebe o principal, mais juros, então pode até deixar uma rentabilidade abaixo do CDI, 90% do CDI, porque tanto o investidor parceiro que emprestou vai sair ganhando, quanto também a pessoa que vai ter aquela redução do imposto, entendeu? Então gira a economia, até uma coisa boa, né? O dinheiro não vai para o Estado e o dinheiro vai para os investidores, porque, por exemplo, essa empresa que lucrou 40 milhões, ela está empregando pessoas, ela está fornecendo algo para a sociedade, não é à toa que ela está conseguindo tudo isso de lucro. Ela não está obrigando milhares de pessoas a pagar para ela 40 milhões para dar esse acumulado. É uma troca voluntária, tá? O comércio democrático que ocorre no Brasil e em outros países aí desenvolvidos, claro que é uma troca voluntária, ninguém é obrigado a comprar nada. Então, se você está comprando algo, seja uma casa, seja uma coisa no mercado, seja o que for, você acredita que no momento que você deu o seu dinheiro, aquilo que você está pegando tem mais valor do que o dinheiro que você deu. Senão não faz sentido você comprar, não concorda? Olha bem para mim, presta bastante atenção. Se hoje você vai no mercado e compra um chocolate de 10 reais, para você, o chocolate vale mais que seus 10 reais, entendeu? É isso que você está falando. Se você hoje trabalha, sei lá tantas horas, para conseguir ganhar 100 reais, 200 reais na hora, sei lá quanto que você ganha, vamos supor que você ganha 100 reais, e você pega os seus 100 reais e compra uma determinada coisa no mercado, compra uma bolsa, você está trocando uma hora da sua vida por aquela bolsa. Você acredita que aquela bolsa vale mais do que uma hora da sua vida. É isso, entendeu? Que você está raciocinando, né? Se você ganha 100 reais por hora, muita gente ganha menos que isso. Mas é isso que eu estou supondo para vocês, tá? E eu falo isso 100 reais até por hora porque eu tenho muitos clientes médicos. E médico normalmente em plantão ganha 1.200 reais em 12 horas trabalhadas, que dá 100 reais por hora. Por isso que eu fiz esse cálculo. Mas no seu caso for diferente, aí é só você dividir a quantidade de horas que você trabalha no mês pelo seu salário. Normalmente é 160 horas, então você divide seu salário por 160, você já vai ter quanto você ganha por hora. É sem contar o transporte público, né? Quem pega transporte público aí tem que somar isso, porque é um tempo que você está levando da sua vida. Aí você vê a quantidade de hora e tudo que você for comprar, você compara. Pô, valia a quantidade de horas de trabalho e esforço que eu tive, isso que eu estou comprando? É uma troca voluntária que você está fazendo. Se você não fazer de forma consciente, agora você faz. Eficiência tributária não é apenas legal, é essencial. Essa é uma das últimas coisas que eu gostaria de passar para vocês, é o último slide, inclusive, que é esse resuminho aqui, que é entender a lógica tributária global, não é sobre encontrar brechas, mas sobre compreender todo o tabuleiro do jogo. Para o investidor que busca crescimento e preservação de patrimônio, buscar eficiência tributária é tão crucial quanto escolher ativos certos. De nada adianta você apenas investir e não escolher uma vantagem tributária a longo prazo também que seja beneficiária sua. Imagina só, você investe em um investimento que multiplica muitas vezes, mas você tem que pagar um baita imposto para tirar ele da sua carteira. Imagina o BO que você vai ter. E isso daí você tem que tomar bastante cuidado. E nesse mapa mental aqui que eu criei para vocês, a gente consegue dar uma olhadinha com mais detalhes nisso. Porque ó, a gente já conseguiu ver esse conceito de não pagamento de impostos, certo? E daí um resuminho do paraíso fiscal e das offshores para nossas características, né? Primeiro, antes de eu mostrar para vocês isso daqui,
da vantagem de o que realmente é essencial você saber, você que está investindo pela sua corretora, criando conta no seu banco, seja lá por onde você investe, eu quero fazer um resumo de tudo que eu passei, tá? O resumo é qual? Primeiro, qual que é a motivação das pessoas de pagar imposto, que eu até coloquei, pagar imposto é coisa de pobre. Realmente, porque a pessoa mais pobre, ela carece de conhecimento, então ela não tem isso que vocês estão aprendendo aqui. Os pequenos investidores, de 50 mil a 1 milhão, que é o exemplo que eu dei para vocês, né? Por isso mesmo que eu falei nesse último slide aqui da importância de vocês não simplesmente buscarem ativos. O que vocês têm que focar? Vocês têm que acabam pagando muito tributos e vocês têm que focar em pagar menos. Aqueles grandes investidores que têm mais de 100 milhões, eles mudam de figura. Eles utilizam do quê? Dos paraísos fiscais. E quais são as características gerais dessas pessoas? Desse conceito que eu acabei de passar para vocês. O nome comum é offshore. E a função é qual? A função é exatamente lugares com regras diferentes que têm benefícios fiscais para essas pessoas. Um regime fiscal com maior privacidade e menores impostos. Essas são as características gerais daquelas pessoas que têm mais dinheiro. As estruturas fiscais são quais? Todas essas aqui que a gente já passou, né? Não vou me adentrar muito a isso. E qual que é o uso do paraísos fiscais por ricos? É esse uso aqui: declaração de impostos, transferência de ativos, manobras de propriedade, falsas notícias de tributação, investimento estrangeiro no Brasil, renúncia de cidadania. Aí tem cada um desses detalhes, né? Por exemplo, a declaração de impostos, dinheiro não declarado no Brasil. Aí o que acontece? O governo não sabe da existência. Esse é um dos benefícios. Aí tem a transferência de ativos. Como que funciona essa transferência de ativos? Transferência entre contas no exterior fora do Brasil. Exemplo, transferência para compra de casa em Bahamas. Aí utiliza da empresa em Bahamas para comprar a casa. Esse é um tipo de aplicação que eles fazem, tá? Dos ricos. Aqui eu estou mostrando as principais aplicações que os ricos fazem do conhecimento que eu passei aqui para vocês nesse vídeo de menos de 30 minutos, acredito eu. Manobras de propriedade. Quais são as manobras? Troca de documento de propriedade, evita cartório e imposto. Ou seja, troca de documento de carro sem transferência formal no cartório. Tem um baita benefício, entendeu? Agora o outro. Falsas notícias de tributação. O que seria isso, Guilherme? Falsas notícias de tributação. Leis para tributar super ricos. Será mesmo que funciona? Não. Enquanto paraísos fiscais existirem, o dinheiro migra de país. Então não vai funcionar leis para tributar super ricos. Não acredite nessa falácia. Agora, investimento estrangeiro no Brasil geralmente é de capital brasileiro, tá? Que é reinvestido. Brasileiros mandam dinheiro para o exterior e investem de volta. Exemplo, EWZ que eu tinha falado para vocês. Renúncia de cidadania. Também tem esse caso, né? Troca para a cidadania do paraíso fiscal bem comum, ou mesmo para países da América Latina, que daí tem aquele jeito, aquela cultura mais próxima do Brasil, como o caso do Paraguai. Muita gente está indo para o Paraguai. E com poucos documentos você consegue fazer isso também, caso seja sua vantagem, tá? Inclusive, tem até para negócios que hoje no Brasil, sei lá, pagam 20% acima disso de imposto. No Paraguai, às vezes, você consegue taxas menores de 10%, tá? De imposto. Olha a vantagem que você vai ter se você empreende no Brasil e muda para o Paraguai. Então é uma coisa para você se atentar. Pesquisa um pouco sobre isso. E a viabilidade de estrutura offshore. Aí tem um mínimo de dinheiro, óbvio, né? Não é o principal fator, mas tem uma necessidade de motivação do risco jurídico, da parte da sucessão, sonegação. Porém, no quesito de dinheiro, caso você queira realmente criar uma offshore ou mesmo pular para um paraíso fiscal, fica essa métrica aí de $10.000, ou um pouco mais, um pouco menos, em média, por ano que você teria de custo para manter esse paraíso fiscal. Aí, enfim, aí tem várias coisas que a gente pode tratar da viabilidade da estrutura e tem técnicas de elisão fiscal, que seria aquilo que eu tinha falado para vocês, do que? Do CRI, CRA, uso de ETFs e previdência privada. Portanto, o que vocês devem focar são nesses três, tá? CRI, CRA, uso de ETFs e previdência privada. Então, para quem tem menos patrimônio, para quem tem abaixo de $1 milhão, $2 milhões, esquece isso aqui em cima, fica o conhecimento para quando vocês conseguirem atingir esse patrimônio, poder ter esse tipo de informação e utilizar da melhor forma, beleza? Agora, para aquelas pessoas que não têm esse patrimônio, foca nisso daqui. CRI, CRA, que caso você tenha um patrimônio abaixo de 50 milhões, aí tem esse benefício de você poder utilizar do mecanismo do quê? Você emite, né, uma empresa emite o CRI, uma dívida, para um brodinho, eu até coloco aqui, que é um amigo, uma amiga, alguém conhecido, e acaba ficando isento de imposto sobre aquele dinheiro que você emprestou para a pessoa, entendeu? Se tinha 40 milhões, emprestou 20 milhões para ela te paga 18, ela te deixa 18 na mão, porque você deixou um dinheiro para ela de juros, né?
e no fim você iria pagar, sei lá, 5 milhões, no fim você deixou 2 milhões para a pessoa, entendeu? Você diminuiu 3 milhões no seu imposto. É essa técnica que eles fazem. Qual que é o objetivo? O objetivo é a empresa pagar menos imposto. Então o lucro acaba caindo de 40 milhões para 20 milhões. Então o imposto sobre o lucro que muitas empresas têm acaba sendo menor. O uso de ETFs para eficiência tributária, aí tem várias vantagens aí, desde a questão que eu falei já para vocês de você não pagar imposto sobre dividendo, se tiver imposto sobre dividendo, porque ele vai realmente realizando aquela acumulação, seja também em renda fixa às vezes, por exemplo, se você investe uma renda fixa e tira o dinheiro em menos de 180 dias, 365 dias, você vai acabar pagando impostos às vezes acima de 20%. Então, para você diminuir essa quantidade de imposto que você pagaria, investir por um ETF de renda fixa que teria a mesma rentabilidade bem próxima disso, às vezes uma pequena taxa de administração que não vai afetar nada, você consegue ter aquele imposto de 15% sobre o seu lucro, diferentemente de um 22% ou mais que isso, né, de imposto. Então você conseguiria ter eficiência tributária em menos de 365 dias, caso você queira utilizar desse benefício, tá? Queira tirar menos de 30 dias, tem aquele imposto sobre o IOF também, se você deixa em renda fixa, imagina só, você vai querer tirar menos de 30 dias, vai ter imposto do IOF sobre o lucro, vai ter imposto também, o imposto de renda, que já é direto caído da fonte, então não vai ficar nada para você na sua mão. Agora, com um ETF, principalmente aqueles ETFs que acabam repassando para você uma grana, também é interessante. Tem ETFs que hoje em dia está vindo no Brasil que paga para você todo mês. Então, depende, né, da modalidade que você escolher, mas eu acredito que aqueles de acumulação que você pode tirar na hora que você quiser e pagar apenas 15% de imposto sobre o lucro, são bem melhores, tá? São bem melhores. Então, fica aí a opinião, para vocês poderem utilizar como renda fixa também, caso seja interessante. E tem a previdência privada PGBL, que tem aquela vantagem de 12% que eu falei para vocês, sobre a renda anual, enfim, tem todas aquelas vantagens que vocês podem voltar ao vídeo e assistir com mais atenção. Era isso que eu tinha para passar para vocês, pessoal. Desculpa se eu me prolonguei muito, mas o objetivo aqui foi realmente contemplar todo o assunto completinho. Se ficou qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? A minha plataforma, se vocês quiserem um acompanhamento mais personalizado, com um passo a passo, eu compartilhando tela com vocês, como investir e ter todos esses benefícios fiscais, além de uma carteira que rende muito mais do que o padrão, porque basicamente mais de 80% dos meus clientes, meus alunos, eles acabam tendo rentabilidades acima do benchmark, acima de Bovespa, acima de renda fixa, porque simplesmente fazendo uma carteira diversificada com ativos globais, que é nosso foco, você já consegue uma rentabilidade bem acima do padrão. Beleza? E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo aqui, seja vídeo curto ou vídeo longo. Muito obrigado pela sua atenção. É uma honra ter você por aqui.